mano, tá nada, né? Cara, e aí? Quem tá feliz? Dá um grito aí, vai. Glória a Deus. Cara, tô muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Nosso primeiro culto do Influ aí, depois dessa multiplicação. Tem uma galera, adolescentes lá, Influ base, queimando com Jesus lá no anexo. E hoje nós estamos aqui reunidos, cara, realmente bem para queimar. Agora talvez um formato diferente, um modelo diferente, mas o Cristo sendo o mesmo e o nosso coração em chama da mesma maneira, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. Cara, eu sou o Ale Júnior, né, como alguns me conhecem aqui. E, cara, hoje vou estar trazendo um pouquinho daquilo que Jesus tem queimado no meu coração por esses dias aqui. Confesso que estou um pouco nervoso. Tem alguns dias, alguns meses, anos talvez aí, cara, que não faço o que eu estou fazendo aqui hoje. Mas, cara, é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu creio, cara, que Jesus tem uma mensagem pro seu coração. E, cara, às vezes ele usa alguém, né? Então, eis-me aqui, uma oração com o Gil eu já fiz. Jesus nos chamou para estar trazendo essa mensagem para vocês aqui. Cara, em Influ Talks, nós vamos hoje, cara, de verdade, é bater um papo. Eu não quero, cara, ser como realmente alguém que vai trazer para vocês uma palestra ou alguma coisa do tipo. Eu quero realmente compartilhar com vocês, como uma mesa, conversar com vocês aqui, cara, sentado numa mesa mesmo, trocando uma ideia daquilo que Jesus tem queimado no meu coração. E talvez faça muito sentido para você. Talvez, cara, ative ainda mais aquilo que o Senhor já colocou no seu coração e ainda quer ativar, quer queimar ainda mais. Amém? Cara, em Lucas, no capítulo 15, a Bíblia vai nos contar uma história muito incrível. Eu queria ler com vocês o primeiro verso 1 e 2 aqui desse texto. É uma mensagem é um texto bem conhecido, acredito que todos vocês já conhecem. Se você quiser abrir também aí para acompanhar junto, vai ser incrível aqui a gente poder folhear, cara, e ver essas palavras de Jesus junto ao nosso coração. Amém? Galera, a Bíblia diz então: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Sabe, esse texto queima no meu coração porque eu consigo me enxergar nesse texto logo no começo de duas maneiras. Cara, talvez a primeira parte onde fala, cara, que reuniam, sabe, pessoas e se aproximavam de Jesus para caminhar com ele, que eram os publicanos e pecadores. E, cara, esses publicanos e pecadores, eles realmente eram o povo mais detestado daquela época, principalmente o publicano. Era aquele cara que realmente carregava uma porção, mas ele retia para ele. E ele saía do povo dele, ele começava a cobrar impostos, cara, realmente cobrava além da medida. E ele era tido como um traidor, como aquele que realmente largou tudo para viver aquela vida. E os pecadores é aqueles que, mano, realmente eles estavam, sabe, largados. E os fariseus olhavam para eles, não encontravam nele graça alguma, não encontravam nele amor algum. Então eu olhava para esse texto e me via de algum momento nessa. Algum momento na minha vida, cara, eu consigo olhar e vi que eu comecei a largar Jesus. Eu comecei a deixar Jesus de lado. Eu comecei a realmente deixar que as coisas do mundo começassem a atrair os meus olhos muito mais do que aquilo que o Senhor era na minha vida. E nesse momento eu comecei a deixar, sabe, parar de ir na igreja, parar de frequentar, cara, uma célula, parar de frequentar o grupo das crianças, dos jovens que eu fazia parte. E comecei a olhar para as coisas do mundo e falar: mano, isso aqui é a minha vida, eu quero isso aqui, eu quero deixar Jesus de lado. Eu comecei a me afastar, e eu me afastando cada vez mais, e aquilo foi só me levando cada vez mais para mais longe de Jesus. Mas um momento, Jesus, ele decidiu me chamar para perto. E, cara, não foi da forma mais legal, cara. Não foi da forma mais, sabe, bonzinha, mais no amor, cara. Foi realmente num momento de dor. E o Senhor me colocou, cara, numa maca de um hospital. Cara, num dia eu estava indo para a escola, à noite eu estava sendo internado e, cara, com uma emergência de última hora, uma cirurgia de emergência, sabe, correndo às pressas para estar sendo, sabe, preparado, todas as coisas ali. E ali eu passei a madrugada toda enfermo, a madrugada toda sendo, sabe, naquela maca, a madrugada toda, cara, em uma cirurgia. Aquilo que era para durar somente 2 horas, aquilo durou, cara, uma madrugada inteira. E quando eu passava assim, sabe, na maca, eu olhava aquelas luzes passando assim no corredor. E, mano, eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia. Eu tinha certeza, cara, que Jesus estava me levando. E eu pensei: Jesus, somente uma coisa eu quero agora nesse momento. Mano, eu não quero mais viver aquela vida que eu vivia. Eu não quero mais viver tudo aquilo que eu estava vivendo. Eu quero somente uma coisa, eu quero somente você, Jesus.
Eu quero somente a salvação. Se o Senhor me levar hoje, glória a Deus por isso, porque, cara, eu vou entregar minha vida aqui nesse momento. Mas o Senhor, Ele me trouxe de volta, e no outro dia eu acordei no hospital lá, e então, cara, minha vida começou de novo, e eu vi, cara, que eu entreguei algo para Jesus. Só que nesse momento eu comecei a perceber que eu era aquele que gastou a sua vida. Eu gastei a minha vida toda, eu fui para longe de Jesus, eu fui para longe do Pai. E nessa jornada de se afastar, eu não tinha mais recurso algum. Eu não tinha mais, cara, vontade de viver, não tinha mais nada. E eu somente queria, cara, agora Jesus. Só que eu não podia mais agora chegar com as minhas próprias forças diante do Senhor. Eu precisava, cara, de um toque fresco de Jesus para me trazer de volta para esse lugar onde eu tinha saído. E esse é o tipo de pessoa, cara, que é comparado como esse publicano e pecador, que a Bíblia vai dizer a partir do verso 11, que é a história, a parábola do filho pródigo. Sabe, por mais que esse texto, ele fale sobre a parábola do filho pródigo, eles são 3 parábolas compiladas em uma coisa só. Jesus está narrando uma história e contando uma história àquelas pessoas que estavam ouvindo. Então esses pecadores, e o outro segundo tipo de pessoa, era os fariseus e escribas. Esses eram aqueles que carregavam, sabe, uma certeza, uma certa autoridade espiritual, uma autoridade religiosa, e ali eles se enchiam de orgulho e julgavam as pessoas. Em algum momento da minha vida também, cara, depois caminhando com Jesus, voltando para Jesus ali, eu voltei e comecei a caminhar com Ele, comecei a fazer a obra, e comecei a fazer muitas coisas para Jesus, e aquilo de alguma maneira começou talvez a encher o meu coração, comecei a encher o meu orgulho, e começou a me dar vaidade. E aquilo muitas vezes, cara, se eu olhasse naquele momento, talvez eu não carregava um olhar de amor, um olhar de sensibilidade, um olhar de compaixão. E sabe, Jesus, Ele tem me moldado, cara, e me moído nesses dias, sabe, para chegar até aqui, para trazer de volta esse coração sensível, esse coração, cara, de amor. Sabe, hoje eu consigo olhar e ver o que Jesus está fazendo, mas eu precisei negar a mim mesmo, deixar todas as coisas para trás, todos os maus exemplos, tudo aquilo que eu achava que era certo para viver aquilo que o Senhor tinha na minha vida naquele momento. E essa parábola do filho pródigo, ela conta algo muito precioso, que é a história de 2 filhos. Então eu falei aqui os 2 tipos de pessoas que estavam ouvindo, e eles precisavam ouvir porque um era semelhante ao irmão mais velho e um era semelhante ao irmão mais novo. E sabe, essa passagem, ela traz algo poderoso ao nosso coração, que é de alguém, um filho mais novo, que entregou tudo, cara, que pediu a sua recompensa e entregou a vida dele por completo, para viver desregradamente uma cidade distante. A Bíblia fala, cara, que ele gastou tudo que tinha, e quando caiu em si, ele olhou para si e falou, cara, não tenho mais o que comer, eu não tenho mais o que fazer, então agora eu vou voltar para a casa do meu pai. Talvez eu volte para lá e ele me aceite como mais um empregado. Cara, pode ser mais um empregado, porque os empregados daquela época estavam melhor do que ele mesmo, do que aquele onde ele estava. Ele não tinha mais a mentalidade que ele poderia voltar como filho, porque, mano, ele realmente tinha pedido a parte dele, ele tinha tomado a sua herança e ele tinha gastado tudo. Mas o que ele não esperava era que um pai dele era um pai, cara, de amor, de graça, que representa o nosso Pai Celestial, que é o Senhor, que Ele está aguardando e esperando o filho na porta. Quando ele chega, Ele o abraça e o beija, sabe? Eu sei que muitos daqui em algum momento sentiu esse toque fresco de Jesus, sentiu o abraço dele, sentiu o amor dele, sentiu, sabe, Ele te chamando para perto novamente. Amém? Estão comigo? Tem alguém aqui que sentiu esse amor, esse toque fresco de Jesus aqui? Sabe, e nesse texto, olhando para tudo isso, é muito poderoso enxergar o tamanho do amor do Pai. E sabe o que é mais incrível? Que a Bíblia fala, sabe, os estudiosos, aqueles que traduziram as Bíblias lá, eles começaram a colocar um título nessas parábolas. Ele colocou o título de O Filho Pródigo. Só que o mais interessante é que pródigo, ele não somente representa aquele que é pecador, aquele que, sabe, esbanjou tudo. Ele fala, cara, que é aquele que é um gastão, cara, aquele que gastou todas as coisas. Então quando esse filho mais novo, ele cai em si agora de um momento que ele não tinha mais com o que gastar. Ele tinha gastado todas as coisas, ele tinha pago todo, sabe, os prazeres dele, os amores que ele tinha naquela época. E para restaurar a vida dele existia somente uma forma: alguém que estivesse disposto a pagar ainda mais por ele, cara. E quando ele chega, esse pai de amor, ele está disposto a pagar muito mais.
que é o nosso Pai Celestial, que é o nosso Senhor, que Ele troca realmente, sabe, toca a nossa vida, e quando Ele chega, Ele troca as vestes, Ele coloca um anel no dedo, Ele coloca uma sandália nos pés, e fala, cara, sobre uma restauração da honra, uma restauração da posição, do caráter, uma restauração daquilo que o Senhor realmente, sabe, nos chamou para viver e para ser. Essa é a nossa realidade hoje, nesse momento também. Jesus olhou para você em algum momento, Ele restaurou a sua vida, Ele restaurou, sabe, o seu caráter, Ele restaurou a sua caminhada com Ele, Ele te deu vestes novas, sabe, vestes, cara, brancas como a neve agora, vestes que estão sendo lapidadas, vestes que estão sendo santificadas cada dia mais, para alcançar aquilo que o Senhor tem para vocês, sabe, essa é, sabe, uma das coisas mais incríveis do Evangelho, que é o poder dele nos tocando e restaurando todas as coisas. Mas é incrível que esse Deus, agora um Deus pródigo, que decide esbanjar ainda mais para ter o filho de volta, agora também está fazendo uma festa. E cara, a Bíblia nos diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E aqui eu quero chegar com vocês para ir concluindo nesse momento aqui já. Eita! E concluindo com vocês esse momento já aqui, porque vai ter mais alguns amigos que vão estar partilhando também, sobre esse Deus esbanjador, que gastou, cara, ainda mais. A Bíblia fala, cara, em João 3,16, que Ele entregou o seu filho, tudo que Ele tinha, Ele entregou, um filho primogênito, para agora, cara, ter muitos filhos que estão aqui nessa noite, amém? Você crê nisso? Glória a Deus. E essa é a realidade do Evangelho. Ele então faz uma festa. Mas a Bíblia fala, cara, que quando o irmão mais velho chega diante desse lugar, chega na casa dele e vê os barulhos, e vê, cara, as pessoas, sabe, queimando ali, cara, celebrando, festejando, dançando, cantando canções, ele olha e ele acha um absurdo, sabe, é esse mesmo tipo de pessoa que é comparada com os fariseus lá, aqueles que estavam olhando, somente analisando as coisas, vendo que Jesus estava pregando, para os pecadores, e à mesa de Jesus havia muitos pecadores que estavam se arrependendo, pecadores que estavam sendo restaurados, pecadores que estavam tendo suas vidas transformadas. E esse homem, ele olha e fala, cara, não vou entrar nessa festa, eu não compatuo com isso, porque eu não vou agora participar disso, porque esse filho, cara, ele realmente pediu todas as coisas, pediu a herança dele, sabe, a sensação é que eu quero que meu pai morra, porque a herança, ela só é dada, sabe, quando o pai morre. Então ele simplesmente no coração dele, ele estava dizendo isso para o pai. Então esse filho cheio de revolta, ele não entra na festa, e o pai sai para fora para trazê-lo de volta, sabe, e é tão poderoso isso, que é o que Jesus ele quer fazer na nossa vida. Quantas vezes nós estamos carregando uma realidade tão cheia de nós, sabe, tão cheio de, cara, um orgulho, uma vaidade, que nós estamos fazendo aquilo que é correto, aquilo que é certo, aquilo que é santo, e às vezes nós não estamos olhando para os pequeninos. E eu sei que Jesus ele está, sabe, realmente nos tocando aqui, Ele está trazendo de volta a sensibilidade ao nosso coração, trazendo de volta, sabe, essa sensibilidade de amar os pequeninos de novo, de amar aqueles que estão se arrependendo, de amar aqueles que estavam perdidos, sabe, talvez você tenha algum amigo assim, talvez você tenha algum irmão, alguém da sua família esteja se perdendo neste momento, e talvez você está tão olhando para si e fala, cara, eu estou bem, eu estou sendo salvo, eu estou cheio, sabe, de tudo que eu tenho aqui, mas sabe, o Senhor ele está restaurando o nosso coração, trazendo de volta esse amor, sabe, o Senhor restaurou esse filho e colocou ele de volta à mesa. Quando o Senhor troca as roupas dele, coloca um anel, coloca uma sandália, a Bíblia fala, cara, que ele também mata um novilho gordo, e esse novilho ele representa Cristo, sabe, o sacrifício que Jesus fez por nós, ele nos coloca de novo, nos insere de novo na mesa. Esse é o poder do Evangelho. Nós estamos sentados na mesa nesse momento com o Senhor, e o Senhor está restaurando o nosso coração, restaurando a nossa comunhão com Ele, e isso é o que nós temos de mais precioso, de todas as coisas que eu posso falar aqui, sabe, estar sentado na mesa com Jesus é aquilo que mais importa para nós nesse momento, porque na nossa mesa, a mesa com Jesus, nós temos restauração, nós estamos sendo transformados, nós estamos sendo moldados, nós estamos sendo realmente impactados pelo amor dele, cara. Talvez você chegou aqui achando que somente, vou ali mais um culto, mas você chegou ali, você viu, cara, alguém preparando um café, preparando algo para você, te dando um abraço, e esse é o próprio Cristo abraçando você e te lembrando, seja bem-vindo de volta a esta mesa.
Seja bem-vindo porque eu te trago de volta, mas agora eu te trago de volta como alguém que passou por tudo isso, mas que continua queimando. Então nós, após esse culto, após, a semana, nós começamos a olhar com um olhar de amor para as pessoas que estão à nossa volta. Quando nós sentamos à mesa com os nossos amigos, com os nossos pequeninos, com os pequeninos, com aqueles que estão começando na fé, nós olhando com amor, de graça, de misericórdia, de perdão, trazendo eles de volta para essa mesa, para este lugar, aonde Cristo nos trouxe, cara. Nós não somos mais como esse irmão mais velho, que não está sensível ao ponto de celebrar. A Bíblia fala, cara, que a festa, então nós precisamos celebrar todos os dias. E esse é o que tem queimado no meu coração por esses dias, o Senhor trazer de volta as lágrimas dos nossos olhos, trazer de volta um coração, desesperado pela presença dEle, aqueles que estão dispostos a entregar tudo. Por que esse filho estava tão revoltado naquela noite? Era porque, como o filho mais novo tinha pegado a sua parte, agora o que tinha era a parte do filho mais velho, e o filho mais velho ia ter que partilhar novamente, cara. Mas esse filho mais velho aponta para Cristo. Ele não está preocupado em ter riqueza, ele não está preocupado em ter fama, ele não está preocupado em trazer um reino material para essa terra, mas ele se entregou. Então ele decide partilhar novamente daquilo que ele tem, daquilo que ele é, e nos chamar de volta para esse lugar santo da mesa. Essa história, ela não acaba bem naquele momento. Ela acaba com um pai triste, com um filho pro lado de fora, um outro filho restaurado, e glória a Deus, mas, cara, há uma situação, cara, que não é legal. Mas nessa noite, cara, nós damos continuidade a essa história, cara. O Senhor, Ele está nos chamando a participar daquilo que Ele está fazendo, mano. Nós estamos vivendo uma nova estação, que o Senhor está nos chamando, nos colocando, mas Ele está nos empoderando de autoridade do Espírito. Não é apenas mais um Jesus te ama que nós dizemos. Nós estamos carregando e estamos declarando um poder e autoridade de uma mensagem, de uma família espiritual, e que muitos que venham antes de nós estão queimando, e estão colocando as mãos sobre nossas cabeças, e estão transferindo o poder, a autoridade, mas principalmente estão transferindo o anseio, o desejo pela palavra dele ainda mais, cara. Nós teremos uma geração que vai tocar vidas, vai transformar casas, pessoas, famílias, cara, uma cidade. Nós já vimos muita coisa acontecer, mas ainda não é o fim. O Senhor está fazendo algo, e o Senhor, Ele podia fazer muito bem, cara, essa obra sozinho. Ele podia fazer muito bem, chamar os anjos para pregar o Evangelho, mas Ele decide compartilhar com a gente. Ele decide nos chamar para um lugar de participar daquilo que Ele está fazendo. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 5, verso 18, que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Esse é o nosso chamado principal. Talvez você até queime por tocar, talvez você queime por adorar, por cantar ou por servir alguma área determinada na igreja, mas o principal chamado nosso é o ministério da reconciliação. O Senhor está empoderando nós aqui nessa noite para sairmos queimando e reconciliando toda uma geração de volta a Cristo. Há mais um lugar na mesa. Esse lugar, ele vai ser ocupado pelos nossos amigos, pela nossa família, pelos aqueles que estão à nossa volta. E eu creio que o Senhor está empoderando todos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Cara, eu compartilho essa mensagem queimando no meu coração, porque eu sei o que Jesus está fazendo, cara. Por muitos anos quando eu cheguei aqui nessa casa, eu cheguei como esse cara, com um coração duro, um coração, talvez sem amor, sem sensibilidade. Mas Jesus me colocou, cara, num lugar, numa mesa, onde eu pude ouvir verdade, eu pude ser confrontado, eu pude ser ensinado, eu pude, cara, realmente caminhar junto e ver o amor de Cristo novamente, cara. E hoje, talvez, cara, essa mensagem para mim, ela soa diferente nessa noite, cara, do que anos atrás. Porque hoje eu vejo o que Jesus está fazendo. Hoje eu vejo que Jesus, Ele restaurou a minha vida. Ele restaurou uma posição, e não é posição de coisas na terra, é uma posição de um filho amado na mesa, cara. Eu não tinha direito de voltar para esse lugar, cara. Eu não tinha mais nada que me trouxesse de volta ao lugar da mesa de Cristo. Somente um Deus
cara, um Deus pródigo, um Deus esbanjador, cara. Sabe, talvez você está no fundo do poço achando que você gastou tudo, mas o Senhor, Ele consegue gastar ainda mais, Ele consegue esbanjar ainda mais por nos trazer de volta, cara. Cara, eu quero encerrar aqui. Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está restaurando a nossa vida, a nossa sensibilidade. Jesus, obrigado porque o Senhor começou a fazer isso em mim, cara, na minha casa, na minha família. Senhor, visita cada coração aqui nessa noite, traz de volta o primeiro amor, a paixão dos primeiros dias, Senhor. Nós não seremos mais aqueles, Jesus, Pai, que vive uma vida comum, mas nós queremos entregar tudo por amor a Ti, buscar o Teu coração em primeiro lugar, Senhor. Nós somos esses que estamos dispostos a trazer de volta para a mesa, Pai. Essa mesa não é nossa, essa mesa é Tua, então as regras é do Senhor. Não é como nós vemos, mas é como a Tua palavra diz que ela é. A Tua palavra diz que ela é loucura, que ela é um escândalo, Jesus. Esse escândalo nos trouxe de volta, cara, e pode nos usar para trazer de volta também muitos que estão aqui, cara. Obrigado, Jesus. Amém.